Bom dia, este é o nosso programa Rota de Ação de toda quarta-feira. Hoje, das 9 às 9h30 e hoje, excepcional, das 9h30 às 10h. Devido ao programa anterior que foi falado sobre o planejamento aqui do nosso município, com o prefeito e o vice. E é interessante quando se fala em planejamento. E o nosso tema de hoje será sobre planejamento financeiro. Uma demanda que a gente vem ouvindo muito das pessoas. E você aí de casa, faz sentido, né, falar sobre o financeiro? Será que é um probleminha que está acontecendo aí? E para alguns não é problema. Como a gente fala, né, é solução. E temos uma convidada, a Ana Paula, que outro dia teve uma participação também junto com a Amanda, e hoje ela veio especialmente para falar sobre este assunto, ela que é consultora financeira. Bom dia, Paula. Ana Paula. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente, agradecer o convite e espero poder contribuir de alguma forma aí para vocês. Se tiverem alguma pergunta, coloque ali que a gente, à medida do possível, vai tentar responder. Ana, já tem? Pode perguntar, fique à vontade, você aí de casa. Um abraço para o Cláudio Garcia, que está nos assistindo. Cláudio, se tiver alguma dúvida, pode questionar. Maria Aparecida Sartor. Um abraço, Maria Aparecida. Ana, uma situação que faz um tempo que eu vivi foi da questão de uma dedetização. Por coincidência, a gente falou ainda há pouco, né, que o Jean está trabalhando com isso. Eu estava em casa, de férias, faz em torno de 2 anos, quando eu estava trabalhando no banco. E naquela semana, eu pensei assim, eu tinha uma viagem programada. Em seguida, já iria viajar. Tinha que aproveitar e fazer tudo que eu não fiz no ano, em uma semana. Aí, eu olhei assim, aqui em casa está tendo alguns insetos, estou com criança pequena, eu tenho que passar algum tipo de veneno para isso, dedetizar. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho uma máquina em casa, eu vou fazer. Só que em uma semana, e logo tinha essa viagem. Tá, mas eu vou fazer essa dedetização e como é que vai ficar minha casa? Com criança pequena, aquele cheiro. Comecei a criar série de situações. Mas passou questão de um tempinho e logo apareceu um senhor na porta oferecendo esse serviço. Eu olhei assim, nossa, veio em boa hora. Quase que eu agradeci ele. Com a ânsia de fazer tudo numa semana. Ele não estava com uniforme. E eu pensei, ele assim, eu estou fazendo esse serviço aqui no teu bairro e está um preço ótimo. Eu disse, que bom, eu estou mesmo precisando desse serviço. Quando que vai ser semana que vem? Ele disse, não, agora. Ele só fez sinal para o carro e o carro veio. Eu pensei, nossa, quem está cheio de serviço assim e já chama na hora, eu percebi uma certa... Mas tudo bem, continuei com a minha meta de que tinha que fazer. Desceu aqueles 3 homens, já com um tonel de produto, já foram... por onde eu entro? Eu disse, tá, mas qual o valor? R$30 o litro. Pensei, vai em torno de 5 litros, está dentro do meu orçamento. É o que eu vou pagar, 150, R$200. Eu imaginei assim. Ele disse, não, eu disse, mas me diz o valor de quanto eu vou gastar, quanto que vocês vão utilizar de produto. Aí ele comentou, não dá para saber, porque a gente vai estar colocando, dependendo se a madeira é tratada, enfim, falou uma série. Eu disse, não, a madeira é tratada, não vai precisar fazer nada para cupim. É só para outros insetos, aranha, enfim. E eu concordei. Sentindo algo meio estranho no ar, mesmo assim eu concordei, e eles já queriam entrar dentro de casa, e pelo forro, eu disse, não, é lá pela rua. Tem uma parte que está em obra, e teria como entrar no forro. E começaram a fazer o serviço. Eu fiquei perto para observar o que eles estavam fazendo. Só que, neste momento, eles disseram, não, é bom tu lá dentro de casa olhar, se não vai algum produto em alimento, fruta, que por acaso pode estar ocorrendo. Eu peguei e fui. E fiquei desconfiada, eu tentando ouvir o barulho de água pelo forro, enfim. E nisso, eles logo terminaram o serviço. E lá na rua, xiringando grosso, né, já digo. Dele produto. Já foi 15 litros. Foi um valor exorbitante. Eu já fiz a conta, já estava em R$600. E nós vamos fazer mais aqui na rua. Eu disse, não, para. Fugiu do meu orçamento. Não, e dele bombar aquela máquina, né? E no final,
Por fim, R$700. Eu caí de costas. Adeus viagem. Como é que eu faço? E nisso começaram a pressionar. Eu disse, não, tá louco? Não. Eu pedi o orçamento, comecei a me culpar por várias situações ali. E eles começaram, não aceitava cheque, não aceitava, enfim. Pedi a identidade deles. E ele não quis dar. Aí eu percebi que eu estava no meio de uma quadrilha. Estava sendo roubado dentro da minha casa. Estava um pedreiro ali, que é da família, estava por perto, onde eu me senti segura dessas pessoas estarem ao redor da casa e não dentro. E logo já estavam ali. Eu entreguei o cheque. A única opção que eu tive para me livrar dessas pessoas, entreguei o cheque e pensei, logo eu vou registrar um boletim de ocorrência e vou cancelar esse cheque. E fiquei com medo, o que poderia fazer com esse cheque, eles voltarem, ou de repente no comércio, e isso aconteceu. Depois eu descobri que foi para o comércio e vieram cobrar um cheque, que esse cheque, por fim, é algo indevido. E o pior disso, eu fui lá na rua e vi que tinha produto jogado fora, que nem produto de dedetização era. Material jogado fora. Eu juntei uma garrafinha de água mineral e peguei aquele produto, deu uma meia garrafinha, e o restante já tinha evaporado. Eles jogaram o produto fora e que estavam me cobrando algo indevido. E esse cheque foi adiante, essa conta eu tive que pagar, e nem foi pelos serviços de dedetização, porque os bichinhos continuaram lá. Por que eu conto essa história? Porque faltou um planejamento. O que faz a pressa? O que faz na nossa vida a gente não planejar, desconfiar e ainda continuar? E deu um furo no meu financeiro. Deu uma série de consequências. Foi um imprevisto. E o que estava planejado era a minha viagem. E atingiu até o meu emocional. Faz sentido, Ana, isso na nossa vida? Acontecer esses imprevistos? Faz todo sentido, né? Inclusive, isso acontece muitas vezes mais do que a gente gostaria. Nessa situação, foram N fatores, né? Então, foram vários imprevistos. Mas, assim, o Harvey Eker, naquele livro O Segredo da Mente Milionária, ele diz o seguinte, que o hábito de administrar finanças é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, quando a gente cria hábitos, né, não só para o dinheiro, mas também em outras áreas da vida, mas falando em dinheiro, você está mais seguro daquilo, né, e consegue tomar as decisões de forma muito mais firme e clara, ter mais clareza, né. Então, quando a gente fala em administrar o dinheiro, a primeira coisa é a gente aprender a desaprender. Então, o fato é que as pessoas já vêm com essa cultura, já vêm com esse aprendizado do que é o dinheiro, como fazer a gestão dele ou não, né? Lá dos exemplos que a gente teve, né? Na nossa infância, depois escola, e na escola a gente não tem disciplina de administração financeira, de gestão do dinheiro, de consumo consciente, enfim. A gente não aprende como lidar com isso, né? E aí na nossa vida adulta, às vezes até já na adolescência, porque muitas pessoas começam a trabalhar como menores aprendizes, não sabe o que fazer realmente com o dinheiro, né? E aí começa pelo ter, o que eu quero ter, né? O que eu quero e o ter, né? Então, são dois verbos bem perigosos quando a gente fala em dinheiro. E aí vem o tal do cartão de crédito, né? Que a gente confunde o eu quero com o cartão de crédito, né? E nem sempre eu quero, eu posso. Então, quando a gente entende que precisa desaprender e desconstruir tudo aquilo que a gente até então entende do que é dinheiro, do que é o financeiro, e começa a abrir a tua consciência
para realmente o que eu preciso, realmente quais são os meus objetivos, tudo fica mais fácil, né? Você precisa assumir o controle da sua vida financeira, né? E o que significa isso? Você relacionar todos os seus gastos, mesmo assim, e a gente se concentra às vezes muito em gastos maiores, como aluguel, prestações, mas quando eu falo gastos, são os pequenos também. E muitas vezes o nosso dinheiro vai na bala, no café, né? Naquele almoço que geralmente eu pago R$ 15 e hoje foi 30 e amanhã vai ser 45 talvez. Não que você não possa, mas é importante você ter controle sobre isso. Esses imprevistos, né? Dessa história que eu comentei da detetização, foi algo maior, né? Foi além da balinha, ou desse outro, gastam 5, 10 ali. Aí aconteceu bem grande, que foi para chamar a atenção mesmo. Que eu estava com esse hábito de gastar com a balinha, vou ali, compro uma coisinha, e de repente veio algo, vai custar pouquinho, R$ 150, e de repente foi 700. E a gente somando essas coisas pequenas dos gastos diários, realmente chega num montante maior, bem maior, né? É surpreendente. Aqui tem uma frase do Harvey Eker, do livro dos Segredos da Mente Milionária: deixe de bancar a vítima. Você pode ser uma vítima ou pode ser rico, mas não pode ser as duas coisas. Cada vez que você acusa, se justifica ou se queixa, você está se enforcando em termos financeiros. Foi onde aprendi que essa história da detetização, quem foi a culpada foi eu. A maior culpada e a situação de vítima poderia ter evitado já de pegada, quando estava sem uniforme, ou pedia identidade já no começo. Teria evitado tudo, todo esse planejamento. E outra, se eu tivesse um controle bem organizado do meu financeiro, estaria lhe dizendo que não, detetização agora não. Onde evitaria tudo. Então, não reclamo mais dessa situação, fiz os procedimentos das consequências e hoje aprendi com isso. E o que mais a gente pode estar aprendendo com o nosso dia a dia, com os nossos gastos, que estamos lá naquele aperto, como todo mundo reclama? O que você tem, Ana, de forma de solução, ou alguma dica aí para gente? Então, em relação à solução, tudo depende de cada caso, né? Então, o que a gente tem são algumas dicas realmente em relação a como controlar o nosso impulso. Porque a gente está inserido numa sociedade extremamente consumista. E, honestamente, eu não acho isso errado, tá? Eu acho até positivo, e é dessa forma que a economia gira. Porém, a gente precisa consumir de forma consciente, né? E aí, o que é trazer para essa consciência? Então, a gente tem 5 perguntinhas que a gente pode se fazer no momento da compra, ou no momento que está pensando em comprar algo. Então, num passeio no shopping, num centro comercial, ou estou ali pesquisando alguma coisa na internet, né? E essas 5 perguntas, elas são muito simples. A primeira é assim: eu quero, né? Depois, eu preciso, eu posso, eu mereço e se eu devo, tá? Então, eu vou fazer essas 5 perguntas e se a resposta para as 5 for sim, aí eu compro. Ok, Ana. Bem legal esses questionamentos. Mas vamos ao intervalo e a gente explora melhor, então, esse tema e essas perguntas.
sua melhor opção na hora de comprar. Na Farmacinális, além de medicamentos, você encontra também produtos de beleza e produtos infantis. A Farmacinális trabalha com manipulação de seus remédios, oferecendo preços ainda mais em conta. O bom atendimento, profissionais capacitados, entrega rápida e facilidade nas compras é o maior diferencial. A Farmacinális fica localizada na rua 20 de Maio, ao lado do Super Compras, no centro de Morro da Fumaça. Telefone 48 3434 1717. Visite também o Facebook e acompanhe diariamente novas ofertas. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do planejamento financeiro com a Ana. Nós temos uma convidada que veio de Florianópolis especialmente para isso, né? A nossa parceira aqui da empresa, da Giane Ascari Coaching. Ela aqui está em parceria e fazendo algumas visitas também na região. Quero mandar um abraço para Ângela Maria Frelo. Ela que sempre curte aí na nossa página da TVR Sul, sempre está a par dos assuntos aí. Eu percebo aí, quando você curte aí, Ângela. E o outro, eu quero mandar um abraço também para o Clayton Della Justina, lá da CDL de Braço do Norte, a Rafaela do CDL de Grão-Pará, que ontem a gente esteve fazendo algumas visitas, a Tamara da Equilíbrio Natural, que recebeu nós lá com café com a Nutri, foi muito legal. O prefeito Márcio e o Miro, lá de Grão-Pará, que nos receberam muito bem lá no seu gabinete. E continuando com o nosso tema de hoje, sobre o planejamento financeiro, esteja certo do que você quer. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é o fato de não saber o que quer. Clareza é poder. As pessoas ricas não enviam mensagens confusas ao universo. As pessoas de mentalidade pobre enviam. Ele usa muito esse termo, justamente para impactar. Não necessariamente o rico, pobre. O que é isso? O que é o rico para você? O que é o pobre para você? E outra situação é concentre-se nas oportunidades. As pessoas ricas focalizam as oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. As pessoas ricas focalizam o potencial de crescimento e as pessoas de mentalidade pobre focalizam o potencial de perda. E as pessoas ricas concentram-se nos lucros e as pessoas de mentalidade pobre concentram-se nos ricos. E nós temos essa mania de sempre pensar o pior. A gente já
falou sobre alguns temas que leva sempre para o lado negativo, sempre para o lado escuro, e não do lado da luz, né, da solução. E como resolver isso, Ana? Com base nessas perguntas e essas dicas que tu tens, como a gente sair desse pensamento de perda? Então, no bloco anterior a gente falou sobre aquelas 5 perguntas, né? Mas antes um pouquinho de começar a fazer as perguntas, a gente precisa ter as respostas dentro da gente, né? E de que forma que a gente obtém essa clareza. Então, o primeiro passo é aquele que eu já falei, que é assumir o controle dos gastos. Então, e não precisa sofisticar, não precisa... pode ter gente a falar, mas eu não sei mexer no Excel, como é que eu vou fazer uma planilha financeira? Não. Pega um caderninho, caneta, todo mundo tem um papel e uma caneta, e começa a anotar todos os seus gastos diários. E depois de 30 dias, você vai fazer a soma ali dos teus gastos e entender o que foi alimentação, o que foi moradia, o que foi hobby, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você determinar suas metas. E se você não consegue fazer sozinho, peça ajuda para quem sabe. Muitas vezes a gente comentou aqui de não saber para que caminho seguir. E temos o orgulho de achar que dá conta sozinho. Por muito tempo na minha vida, eu achei que dava conta sozinha. E a gente vê muitas pessoas até com depressão, tendo algum tipo de doença, algum tipo de desânimo, não sei o que acontece comigo que eu não consigo ir adiante. E vai conversar com outra pessoa, nossa, tão simples, realmente poderia ter feito isso, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Por quê? Por falta de conversar ou até pedir ajuda. E justamente para quem sabe, porque geralmente a gente vai lá e pede ajuda para quem está na mesma. E aí, ganhamos um balde de água fria, a gente já falou sobre isso aqui, né? E quem é a pessoa ideal? Se eu não sei a parte do financeiro e o Excel, então eu já fiz isso. Posso afirmar que eu já fiz isso quando eu fui funcionária nas empresas. Eu trabalhei no financeiro, Ana. Só que agora eu não trabalho no financeiro. Eu sou dona da empresa. Então, se eu não sei como gerir isso, como funcionária na minha empresa, eu pergunto para quem sabe. Ana pode me ajudar aonde está a consultora financeira para isso. Tem os profissionais para cada área. Se eu quebro a minha perna, eu vou onde? No cardiologista? Ou eu vou no fisioterapeuta? Ortopedista? Qual é o profissional certo? E a gente não dá conta sozinho, não adianta. Tem que ir lá. Tem que ir sim. Então, para o financeiro tem isso também. Tem o profissional certo, tem o médico certo, a médica certa. E além dessa organização financeira, um segundo passo, um terceiro passo, enfim, depois que você já conseguiu entender quais são os seus objetivos, já conseguiu entender como é que é a dinâmica da tua vida financeira em relação ao que tem de receita, ao que tem de despesa, né? A gente parte para aquela fase boa, né? Que é, vamos guardar um pouquinho? Vamos fazer reserva? E assim, é importante frisar, não importa a quantidade de dinheiro que você tenha para ficar como reserva, para investir. O que importa é guardar sempre. Tornar isso um hábito. A gente muitas vezes se atém àquela máxima de que eu sou pobre, eu sou classe média, eu sou assalariado, e eu vou esperar receber uma herança, eu vou esperar receber o resultado de um processo, eu vou esperar ganhar na loteria, ter aquele montante, para daí começar a investir e a guardar. E não, né? Isso é totalmente equivocado. Hoje eu estou, por exemplo, com 35 anos, eu comecei a trabalhar aos 13. São 22 anos trabalhando, tendo renda. Eu ganhava menos, guarda menos. Conforme você vai ganhando mais, você vai guardando mais, né? A gente não pensa dessa forma. A gente fica esperando. E essa espera pode custar caro, né? E realmente, essa espera da vida ideal é um problema, a idealização. Eu tenho essa história em casa. A mãe disse, quando nós comprar um carro, nós vamos para o Beto Carreiro.
Passou 5 carros. E agora não vai para o Beto Carreiro. A família cresceu, os filhos casaram, tem os netos. Agora, então, quando comprar uma van... E não vai, porque já está com problema aqui, outro problema ali, não vai. O que é isso? Idealização. É complicado, é procrastinação, é autossabotagem. Esperar o momento certo. E quando se trata de um planejamento, um dia eu vou... Não, dia 1. Dia 1 e de que mês? De que ano? Qual o dia? É muito importante nós trabalhar com metas claras para 1 ano, 5 anos. Ontem nós tivemos no projeto La Oficina do Ser. Fica um vazio, um branco em nossa mente. Aconteceu já comigo e também dessas pessoas onde a gente trabalha o coaching de vida. Porque não está claro essas metas. E quando não está claro, o que acontece? Surge aquele imprevisto, aquele chocolate, aquele impulso. Vê algo na loja, lá na promoção, a gente pega e vai. Aí, como fala o nosso amigo William, o marido da Jerusa Furlani, lá de Floripa, no PowerPoint é muito bonito, que é a nossa idealização. Vamos para o Excel. Eu quero a viagem, eu quero o carro dos sonhos, eu quero a casa, eu quero tudo. Agora, vamos lá no Excel, que é o planejamento, que é a realidade. E como fica esse planejamento? A clareza do PowerPoint é interessante. Também a clareza do Excel é importante para atingir as metas. E como estar juntando tudo isso, sincronizando isso, Ana, para o financeiro. Quem já teve experiência com o financeiro e agora não consegue controlar suas finanças, como a gente ouviu ontem, um empresário. Nossa, eu controlava, eu sou contador, só que eu não consigo controlar as minhas finanças. Eu não sei controlar. Sabe porque estudou? Aí, pega aquela grande questão que a gente comentou. Empresário, o gerente e executa a tarefa. Um tempo destinado a ser cada persona, que é importante. E a gente não faz isso. E a gente se cobra muito, né? Então, puxa, se eu sei fazer, por que eu vou investir num profissional para fazer o que eu já sei fazer? Só que quando a gente está à frente do nosso negócio, tem afeto, né? E muitas vezes o financeiro não é visto como uma parte legal. Comercial é legal, vendas é legal, pós-vendas é bacana, atendimento, mas financeiro, não. Então, é melhor eu não colocar ninguém aqui dentro porque vai descobrir alguma coisa. Porque no fundo a gente sabe, a gente sempre sabe, as respostas estão dentro de nós, né? Mas é nesse momento que eu volto naquilo que a gente conversou no início, aprender a desaprender. Então, quando você está como empresário, como dono do teu negócio, por que não trazer um profissional para aquilo que você está precisando, que você entende que é o teu gap, e aprender como empresário, numa outra perspectiva, né? Esse é a questão, porque a gente acaba mesmo misturando esse caso que nós atendemos ontem, de um pequeno empresário que acaba misturando as finanças da empresa com as pessoais. Isso gera toda uma questão, inclusive, na casa, traz para a família, né? E então tem que chegar um momento que você precisa refletir até que ponto vale a pena você continuar tendo as atitudes de sempre, tendo em vista que as atitudes de sempre te trouxeram onde você está hoje, que é uma situação de desconforto. Então vamos tentar fazer diferente, vamos acreditar. Interessante que ontem foi comentado sobre essa questão de fazer diferente. Uma ação sempre diferente para gerar um outro resultado. E a partir dessa conversa já tivemos algumas respostas, até mesmo, porque reflete até no casamento. Né? A demanda foi que estava refletindo no casamento. Então a ação começou aí. Tem alguma dica, Ana, para finalizar? Outra dica? O que eu tenho para falar é realmente na questão de assumir a responsabilidade. Aceitar, realmente. Aceitar a tua realidade, encarar a realidade e dar um passo na direção da solução.
Da solução, focar na solução. Exatamente. E não no problema. Exatamente. E o dinheiro, gente, não é problema. Não é problema. Não é problema. É solução. Dinheiro é resultado, resultado das suas ações. Né? Então vamos trazer ele para o lado do nosso amigo. Meu marido diz não vilão. Meu marido diz que o dinheiro não é problema, é solução. Então é resultado. Exatamente. É resultado das nossas ações. Com certeza. E se não é uma ação consciente, é esse o resultado que a gente está tendo, é um reflexo da nossa vida. Está desequilibrado financeiro? O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo em outras áreas da vida? Então, Ana, como faz para entrar em contato contigo, as pessoas que estão nos assistindo, que tiver interesse em fazer uma consultoria financeira? Pode me marcar ali no próprio vídeo, né, Ana Paula Chiara de Oliveira, que daí eu retorno, ou pode entrar em contato através do e-mail, anapechiara@gmail.com. E também temos o site agora da Giane Ascari Coaching, então é www.gianeascari.com.br, onde você vai poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho do coaching de vida, e temos esses parceiros, um desses, a Ana Paula, na parte da consultoria financeira. Entre lá, pode deixar um recado, mandar um e-mail, qualquer questionamento, ou até mesmo uma consulta, para fazer o diagnóstico aí do seu financeiro. O Rota de Ação fica por aqui, e com a Rota de Ação de observar mais e aceitar. Papel e caneta na mão. Papel Essa é a Rota de Ação. E caneta na mão. A ação. Anotar tudo, né? Tudo. Anotar não tenha tudo. medo. E, com certeza, se fosse para falar, teria muito mais. Em outra oportunidade, a gente vai falar mais sobre o assunto, porque é grande. Causa muitas consequências na nossa vida. Ficamos por aqui. Ana, agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tenham um bom dia a todos. Farmacinális, a sua melhor opção na hora de comprar. Na Farmacinális, além de medicamentos, você encontra também produtos de beleza e produtos infantis. A Farmacinális trabalha com manipulação de seus remédios, oferecendo preços ainda mais em conta. O bom atendimento, profissionais capacitados, entrega rápida e facilidade nas compras é o maior diferencial. A Farmacinális fica localizada na rua 20 de Maio, ao lado do Super Compras, no centro de Morro da Fumaça. Telefone 48 3434 1717. Visite também o Facebook e acompanhe diariamente novas ofertas.